E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo. Para mim é um prazer estar com vocês aqui. Eu tô com meu tereré, tá? Tá aqui meu tererézinho. Hoje eu quero falar um pouco sobre o viver pela fé, tá? E uma coisa que a gente aprende é o seguinte, que todo mundo fala que vive pela fé, né? Ah, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Então assim, é fácil você subir num púlpito, pega o microfone. Olha, eu vivo pela fé, eu sou. É muito fácil isso aí, sabe? Agora, uma coisa é você falar e outra coisa é você realmente viver pela fé. Normalmente existe uma conexão em viver pela fé e não ter emprego. Ah, eu não tenho emprego, é por isso que eu vivo pela fé. Eu não tenho uma igreja que me mantém, eu não tenho um emprego, né, para onde eu tiro meu sustento, é por isso que eu vivo pela fé. Meu irmão, eu não sei eu não sei que Bíblia esse povo está lendo. Eu não entendo dessa forma, porque a Bíblia também não fala assim. Eu não sei, o povo, sabe? O povo parece que tem um camarada que distorce, aí o outro vai, escuta e distorce também, o outro vai distorcendo, sabe? Fica igual aquele telefone sem fio que vão distorcendo e assim segue por diante. Não é isso, querido. Tem muita gente que está fazendo até a obra, não tem um emprego e vive irresponsavelmente. Ah, eu estou fazendo a obra, eu não tenho uma igreja que me ajuda, eu não tenho emprego, eu não tenho um lugar de fonte de renda. Mas na realidade o camarada está vivendo numa irresponsabilidade do tamanho do tempo. Não é questão de viver pela fé. A Bíblia ela fala o seguinte, a palavra de Deus ela diz, o justo viverá pela fé. Ou seja, você que é um advogado, você está aí você vive pela fé, você é um advogado, você é um comerciante, você tem um comércio, você vive pela fé. Ah, você é um pastor, está à frente de uma igreja grande, que tem um salário, você também vive pela fé, porque a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé? Viver pela fé, querido, é você viver segundo a palavra que Deus te dá. Você viver segundo a palavra que Deus te dá. Ou seja, vamos lá, o camarada é um pastor, ele está à frente de uma igreja, Deus deu a palavra para ele ficar à frente daquela igreja. A igreja está dando um bom salário para ele tem uma casa muito boa, ele está com um carro muito bom e está com uma igreja muito grande. Deus deu uma palavra para ele que ele vai trabalhar naquela igreja, Deus deu a palavra, ele creu naquela palavra e está vivendo ali, naquele nível de vida financeiro, lá em cima, ele está vivendo pela fé. Aí vamos dizer que esse camarada ele tem muito desejo de ir para o campo missionário. E aí, sem palavra nenhuma de Deus, ele sai da igreja dele, entrega a igreja, vai lá para o ministério, entrega a igreja, ele sai dali, aí ele vai fazer missões lá no interior do Peru porque ele quer viver pela fé. Porque aquela vida, aí ele não tem palavra de Deus. Aí eu pergunto para você, qual que é a posição do camarada que vive pela fé? Se Deus deu a palavra para ele estar lá na igreja, ali ele está vivendo pela fé. Agora, ele sem palavra de Deus nenhuma, ele sai e ele vai lá para o Peru fazer missões, ele não está vivendo pela fé, ele está em rebeldia à palavra de Deus. Então aqui é o seguinte, que eu quero trazer para você é o seguinte, no reino de Deus, na obra de Deus é o seguinte, ou você vive pela fé, ou você vai viver em rebeldia diante do Senhor. Simples assim. Olha, a bênção de Deus, ela está na vida de fé, em fé. E fé na palavra de Deus. A bênção de Deus está aí. É aí que você vive o milagre de Deus. Vou dar um exemplo que eu gosto de dar sobre esse assunto. É quando Jesus estava vindo sobre as águas, andando sobre as águas, e Pedro, ele falou para o Senhor que ele queria andar sobre as águas também, né? Porque estava com medo, estava todo mundo com medo. E Jesus olhou para Pedro e disse, vem Pedro. A palavra de Jesus foi direcionada para Pedro, não foi para o restante dos discípulos. Pedro saiu do barco sob a palavra do Senhor. Por causa da palavra do Senhor, Pedro sai do barco, coloca o pé sobre as águas e ele começa a andar. Mais adiante, ele perde a confiança porque ele olhou para o vento, ele olhou para as ondas, ele olhou para o temporal, ele começou a olhar para as circunstâncias ao redor. Ele perdeu a confiança na palavra e ele começa a afundar. O Senhor Jesus vai lá, levanta ele e fala, homem de pouca fé, ou seja, homem, crê na minha palavra. E ele levanta, volta andando com Jesus sobre as águas e vai para o barco. Jesus acalma a tempestade e a coisa funciona assim. Então essa mesma situação de Pedro é a situação sua como advogado. É a situação sua como pastor. É a situação sua como médico. É a situação sua como um professor de uma escola.
É a situação sua, que é um empregado aí do governo, trabalha numa repartição do governo. Você recebe uma palavra de Deus para o lugar onde Deus tem te colocado, e aí você tem a palavra do Senhor para você viver aquele padrão de vida, aquela vida que Deus tem te dado. Você recebe aquela palavra e você tem que viver aquilo ali. E quando você recebeu a palavra de Deus, você vive a palavra de Deus, você está vivendo pela fé. Por isso que eu volto a dizer, eu tenho bastante problema quando o pessoal vem para mim e fala assim: eu vivo pela fé, eu não tenho ninguém que me mantém financeiramente. Não, meu irmão, você rebaixa, você... Uma pessoa que fala um negócio desse, ela tira completamente o sentido do que a palavra de Deus está querendo dizer pela fé. E confunde outras pessoas, porque alguém que trabalha no escritório lá e que está vivendo pela fé, porque Deus deu a palavra para ela, para que ela possa desenvolver determinadas coisas na igreja, ou que ela possa usar a influência que ela tem para algum outro, para servir o reino de Deus de alguma forma. Essa pessoa vai ficar lá triste, viver pela fé igual o fulano de tal, né? Que está fazendo a obra e não tem emprego nem nada. Não é assim, amado. Então eu vou terminar aqui meu vídeo dando uma dica para você, tá? A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. A palavra de Deus fala assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus escrita, revelada, que é nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, que nos dão aí a princípios que regem para todo mundo. Seja o missionário que está lá no campo, para um pastor que está à frente da igreja, para o membro, não sei, para todo mundo. O princípio ali é para todo mundo. Nós temos que aprender os princípios de Deus, tá? E nós temos as palavras específicas de Deus, ou seja, quando Deus dá uma palavra para você ir para a França desenvolver um trabalho, meu irmão, se você inventar de ir para o Peru, porque você acha que no Peru tem mais necessidade, você vai estar em rebeldia diante do Senhor. Deus quer que você vá para a França e não é para o Peru. Você tem que entender isso aqui. Ah, Deus está te dando uma palavra para você ir para... Ah, Deus me deu uma palavra para eu ir para os Estados Unidos. Meu Deus, o que vai dizer o povo da minha igreja? O que vai dizer o povo da minha igreja em relação a eu fazer missões nos Estados Unidos? Se Deus está mandando você ir para os Estados Unidos, é para os Estados Unidos que você vai. Não é para Bolívia, nem para o Equador e nem, sei lá, para a África. Então, você tem que viver uma vida de fé e não viver uma vida em rebeldia diante do Senhor. E viver pela fé, querido, é o seguinte, tá? Para fechar aqui. Deus, ele te dá uma palavra, você vive a palavra. Tá? Qual é a palavra que Deus te deu? Onde é que Deus te mandou servir? O que Deus te mandou fazer? E aonde Deus te mandou fazer? E até quando? Tá? Tem coisas que Deus fala para você que é a vida inteira. Tem coisas que Deus fala aqui, 1 ano, 2, 3, quando chega um determinado, Deus fala, para. Comigo tem acontecido muitas vezes. As pessoas me taxam de que, o Peniel perdeu a fé. O Peniel mesmo não quer nem saber. Deus falou, para. E quando o Senhor fala assim, para, eu paro e... Deus diz, vai para a direita, vai para a esquerda, fica, para aqui, né? O Senhor fala, faz esse trabalho, coloca toda a força, você vai, pá. Chega um determinado momento, o Senhor fala, para agora, para e focaliza nesse lado de cá, começa a desenvolver isso aqui. Então, quando você começa a viver a palavra de Deus, você vive pela fé, tá? E é quando você vê o mover de Deus, o agir de Deus, o operar de Deus em sua vida, bem? Bom, é isso aí. Deixa eu mostrar aqui um pouco aqui, Samuel, meu filho Samuel, olha onde é que ele tá. Olha aqui o Samuel, deixa eu mostrar aqui ele, né? Olha Samuel aí, ó. Ele é o colega dele aqui, ó. Gurizada animada. Dá tchau, Samuel. Tchau. Olha lá. Tá bom? Gente, um abração. Continue orando por nós. Tá? Deixa eu voltar aqui pra cá, né? Tô bem aqui. Continue orando por nós. Ore pelo projeto que nós desenvolvemos. E você, aonde Deus tem te colocado, viva pela fé, tá? Viva pela fé, viva na confiança do Senhor, viva a palavra que Deus tem te dado. E com certeza a vitória é daqueles que vivem na confiança do Senhor. Forte abraço, que Deus te abençoe. Até mais.